Olá pessoal, bom dia. Estamos aí para mais uma aula, mais uma semana. Vamos continuar com a estatística e na aula de hoje apenas resolvendo alguns exercícios, alguns exemplos, envolvendo tabela, envolvendo gráficos, as formas, da gente apresentar dados estatísticos. Não são problemas difíceis. Basta acompanhar a resolução desses exercícios. Agora, nessas próximas aulas, eu vou estar trazendo questões da forma que elas aparecem aí normalmente nas provas que a gente vê aí fora e tal. Então, assim, a parte que realmente é prática para a gente quando a gente pensa em estatística, ok? Eu trouxe 3 problemas para resolver com vocês na aula de hoje, tá bom? Então é só acompanhar. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Vocês não têm interagido muito com as aulas. Aí eu fico sem saber. Estão entendendo tudo que eu estou falando? Ou não estão entendendo nada e também estão deixando correr? Aliás, galera, muito importante, está marcado, a não ser que aconteça alguma mudança, amanhã uma reunião de todos os terceiros anos com a Angelita e os professores que poderão estar presentes. Eu estarei, por exemplo, que nós vamos tratar de assuntos sérios e do interesse de vocês, ok? Não deixem de comparecer na reunião que vai ser numa sala de aula, como se fosse uma daquelas nossas aulas ao vivo, tá bom? Então, galera, não deixe de comparecer a essa reunião para a gente poder tratar desse assunto, que é um assunto importante, claro, do seu interesse, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Eu tenho aí essa primeira situação aí. Os conteúdos de 20 latas de leite em pó apresentaram as seguintes massas em quilogramas. Então, eu peguei 20 latas de leite e fiz uma pesagem com precisão ali de centesimal, Ou seja, com 2 casas centesimais das massas em quilograma. E aí obtive essa tabelinha aí, que não está em rol, mas pelo que ele vai pedir no exercício, a gente nem vai precisar fazer o rol, porque o que ele quer é o seguinte: ele quer que a gente preencha essa tabelinha aí, que tem uma coluna de frequência simples. Veja bem que não é uma tabela como aquela que a gente resolveu semana passada, que tinha intervalos de classe. É uma tabela de frequência simples, mas que vai ter aqui uma coluna de frequência relativa que a gente vai entender direitinho o que quer dizer, tá bom? Contar a frequência simples, galera, é bem, como o nome já diz, é bem simples, é contar no mãozão mesmo, Por exemplo, em quantas das 20 latas aí, eu consegui a medida 0,48 quilogramas, ó. Conta, ó, vai cortando, ó. 1, 2, tem mais, ó. 3, 4. Não é uma amostra muito grande, O rol nem vai fazer falta. Então aqui, ó, eu tenho frequência 0,48, 4. Certo? Frequência do 0,49. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 6 vezes apareceu. Então a frequência é 6. Ok, galera? Frequência do 0,50. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, apareceu 5 vezes o 0,50. Tá lá a frequência simples do 0,50, ok? 0,51. Aí eu tenho uma vez, 2, 3, 4 vezes. Tá aqui, ó, 4 vezes. Tá bom? E o 0,52 que aparece uma única vez. Pronto, tá aí. Aqui eu tenho esse FT, frequência total. É claro que a frequência total é a soma de todas as frequências simples,
E a gente sabe, tem peso aí de 20 latas, né? Então a frequência total é 20. Eu preciso desse número, né, desse valor da frequência total, que é meio que dado de imediato, para que eu possa calcular a frequência relativa. Vamos lá, gente. O que é a frequência relativa? É o quanto a frequência simples de determinado dado ou determinada classe vale em relação ao total. Então, por exemplo, a frequência relativa do 0,48 é 4 em 20. Não é isso? Porque ele tem uma frequência, ele aparece 4 vezes em 20. É como se fosse a probabilidade, né? Se eu fosse calcular a probabilidade de escolher uma lata que pesasse 0,48 kg, seria 4 para 20, não é? Então, e a gente sabe que se a gente quiser escrever isso em porcentagem, que é normalmente como a gente apresenta a frequência relativa, esse 20 aqui vai ter que virar 100. Para esse 20 virar 100, é porque eu multipliquei ele por 5. E aí o que eu tenho que fazer para manter a mesma fração? Eu tenho que pegar o 4 e multiplicar por 5 também. Certo? E aí eu vou ter 4 vezes 5, 20. Ou seja, a frequência relativa desse dado aí é de quanto? 20%. Então eu venho aqui, ó, e escrevo 20%. E aí acredito eu que sem dificuldade a gente consegue escrever essas frequências relativas de todos os outros dados. Né? Então a frequência relativa do 0,49 é 6 para 20. Né? Se eu colocar um 6 para 20 aqui, eu vou multiplicar por 5, né? E vou encontrar 30. Então já dá para ir direto, ó, 30%. Só multiplicar por 5, né? Então, ó, a frequência simples do 0,50 é 5, multiplicando por 5 aí, eu vou ter a frequência relativa, que seria de 25%. Né? Do 0,51 são 4, então, mais uma vez, eu tenho aí um dado com frequência relativa de 20%, e aqui 1 vezes 5, 5, total aí de 5% na frequência relativa. É claro que se eu somar todas as frequências relativas, eu tenho que encontrar o quê? 100%, né? Não tinha essa célula aí na minha tabela, mas com certeza a gente poderia preenchê-la dessa forma. Ok, galera? Então, esse é um tipo de problema, é um tipo de questão que a gente pode encontrar. Tá bom? Vamos ver outro? Bom, agora o meu problema vai envolver um gráfico. Eu tenho aí um gráfico que corresponde à distribuição de frequência dos pares de sapatos vendidos por uma fábrica num certo mês, segundo as numerações dos calçados. Como esse é um gráfico cartesiano, eu acredito que vocês não tenham dificuldade de ler e compreender as informações que esse gráfico está passando aí. Por exemplo, ele está me dizendo a informação que o gráfico me dá, ó, se eu considerar aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que essa fábrica vendeu 50 pares de calçado número 35. Né? E assim, vendeu 100 pares de calçado número 36, né? E tal, e assim por diante. Então não é difícil, né, da gente compreender aí as informações que o gráfico está passando. Agora vamos ver o que ele vai perguntar, né? Ó, ele vai nos fazer duas perguntas. Tá? Na letra A ele vai perguntar quantos pares de sapato foram vendidos pela fábrica nesse mês. Aí, galera, é um somatório, né? Olha, foram 50 pares. Vamos escrever aqui. Foram 50 pares no número 35. Aí, olhando para o gráfico, olha, foram 100 pares do número 36. Foram 150 pares do número 37. Vamos lá. 150 pares. Foram, número 38, foram 300 pares. Né? Estão conseguindo acompanhar isso aí no gráfico? Ó, mais
Agora o número 39. Número 39, ó, venderam 400 pares. Número 40, 450 pares. Olha só que coisa, hein? Bastante coisa, né? Aí, número 41, venderam 350 pares. Com relação ao número 42, foram... Cadê? 300 pares. Aí. Com relação ao número 43, foram 100 pares. Não é isso? E o número 44 foram 50 pares. Bom, aí o resultado dessa soma te dá o total, né, de pares de sapato que a fábrica vendeu nesse mês. Então, se você somar tudo isso aí, vai dar 1.800 pares de sapato. Essa é a resposta do item A, tá bom? 1.800 pares. Ok. Beleza? Tudo bem. Item B. Bom, agora no item B, ele quer saber o seguinte: qual é a frequência relativa da classe 40, ou seja, da numeração 40. Bom, quantos pares número 40 foram vendidos? 450. Frequência relativa é o quê? É saber o quanto a parte representa no todo. Então, esses 450 pares número 40 que foram vendidos, ele representa quanto, né? Essa venda representa quanto no total aí de 1.800 pares vendidos? É isso que a frequência relativa pergunta sempre. Então, a gente pode cancelar aqui. 45 sobre 180 dá 1/4, né? Tá aí. 1/4. E 1/4 a gente sabe que... O que é 1/4, né? Metade da metade, é 25%. Tá bom? Então, essa é a resposta da letra B. Não é um exercício difícil, acredito eu. Vocês já passaram por coisas bem mais difíceis do que essa. Não é verdade? Tudo bem? Agora o terceiro problema, eu disse que eram 3. O terceiro problema é um problema que vai exigir um pouquinho mais de matemática da gente, tá bom? Você tem aí a representação dos dados usando um gráfico de setores, aquele gráfico tipo pizza, é muito comum, com certeza vocês já viram várias situações em que a representação dos dados é feita dessa forma, né? E claro, ele traz informações, algumas muito evidentes, né? E outras que vão exigir um pouquinho mais de quem está analisando aí os dados desse gráfico. Então, por exemplo, esse gráfico aí diz que ele ilustra a distribuição dos 60 alunos de uma amostra e as notas que esses 60 caras tiraram numa prova de português. Então, por exemplo, quando eu digo que tem informação assim muito evidente, se eu perguntasse, por exemplo, qual foi a nota mais tirada nessa prova? Aí você vai com facilidade. Não, a maioria dos alunos tirou 5 nessa prova, certo? Claro, a maior fatia da pizza aí é da nota 5, então, se esse gráfico é justo com a informação que ele quer trazer, de fato, a maioria, né, a maior quantidade de alunos aí tirou nota 5. Essa foi a nota mais frequente nessa amostra aí. Agora, quando você tem perguntas mais específicas, aí pode complicar, e não é qualquer um que vai resolver, só vocês, né? Ele pergunta aqui, por exemplo, letra A. Quantos alunos tiveram nota 3? Aí já não é uma informação que qualquer um, né, vai conseguir, só olhando para o gráfico, dizer, né? Aí a gente vai ter que usar uma proporcionalidade, vai ter que usar uma regrinha de 3. Vocês sabem trabalhar com isso, acho, né? Se não lembram, vamos lembrar agora. Porque, olha só,
essa fatia da pizza, que está representada geometricamente aqui por um arco de 42 graus, são 42 graus em 360 graus, certo? Porque a pizza inteira, o círculo inteiro, são 360 graus, e essa é uma informação que, claro, vocês trazem aí na bagagem de vocês. Né? Vocês sabem que em graus, né, um círculo inteiro tem 360 graus, ou seja, os 60 alunos que estão aí nessa amostra, eles estão na pizza representados por 360 graus. A pergunta é, quantos alunos, e aí se eu não sei eu vou usar o X, né? Quantos alunos estariam representados então nessa mesma pizza por 42 graus? Essa é a regrinha de 3 que eu preciso resolver, certo? Como é uma regra de 3 direta, da mesma forma que a gente escreveu ela, a gente monta a proporção. Então, a gente diz que 60 está para x, da mesma forma que 360 vai estar para 42. E aí, galera, é resolver a proporção, né? Por exemplo, se você vai usar uma calculadora, vai multiplicar cruzado aqui e acabou. Como a gente não deve, né, cultivar esse hábito aí da calculadora, o que a gente pode fazer para nos ajudar aí é simplificar fração, né? Simplificar a proporção. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 60 e 360. Se eu simplificar isso aqui, ó, vai ficar 1 para x, porque eu vou simplificar por 60. Ó. 1 para x igual a 6 para 42. Olha lá. Simplifiquei por 6 em cima. Posso fazer isso na proporção. E ó, ainda ficou aqui uma fração que dá para simplificar também. Ó. Vai ficar 1 para x, e aí simplificando por 6 de novo, agora a fração aqui, ó, vai ficar o quê? 1 para 7. Agora, gente, se 1 para x é igual a 1 para 7, é porque x é igual a 7. Então, resposta aí do nosso problema. Quantos alunos tiraram nota 3? 7 alunos. Ok? Tá aí. No item B, a mesma pergunta, né? Só mudou a nota. Agora eu quero saber quantos tiveram nota 5. Nesse caso aí, galera, é até mais fácil de resolver. Por quê? Porque 120 graus... Olha o que você poderia escrever. Veja bem, você poderia resolver do mesmo jeito, tá? Que a gente resolveu a letra A. Só que 120 graus é o quê? Não é 1/3? Não representa 1/3 da amostra? Sim ou não? Claro. 120 graus é 1/3 de 360. Então, 120 graus vai representar 1/3 de 60 alunos. Né? 1/3 de 60 alunos é igual a 20 alunos. Isso aí, acabou. Então, a resposta da letra B, 20 alunos. Mais rápido, mais fácil aí, porque 360 é um múltiplo de 120, aí é mole, né? Tudo bem? Agora, qual é a frequência relativa da classe nota 6? Galera, nota 6, olha para o gráfico, 90 graus. 90 graus é 1/4 do gráfico, não é? É 1/4 da pizza. Então, a frequência relativa é 1/4. E 1/4 é o quê? 25%. O próprio ângulo aí já entregou para a gente a frequência relativa. Né? Um ângulo de 90 graus é um quadrante, é 1/4, 25% do círculo. Tá ok? Bem fácil essa pergunta também, né? Show, galera?
Então, olha só, diferentemente do que a gente costuma fazer, né? Amanhã não vai ter resolução de exercício porque eu não vou sugerir exercício para vocês agora, tá? Amanhã eu vou continuar dando exemplos e aí de repente eu deixo algum exercício para vocês pensarem e resolverem, tá bom? Mas por hoje é só e amanhã a gente continua com mais exemplos. Valeu, galera. Um abraço, tchau, tchau.